Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos debater, conversar e estudar sobre uma passagem que está registrada lá no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, no seu capítulo 19, de forma mais específica, no versículo de número 28. Quando Jesus, respondendo um próprio questionamento dos discípulos, é interessante a gente pensar em todo o contexto ali da passagem, ele fala que o que eles irão receber é a oportunidade de julgar as 12 tribos de Israel, já que o próprio Pedro questionou, eles que deixaram tudo, o que receberiam. E aí Jesus dá essa informação. E a pergunta que fica é, poxa, mas de que julgamento é esse que Jesus está falando nessa passagem? É aquele grande julgamento final, onde todos se apresentarão diante do justo juiz? Se é esse, como é que a gente explica o fato de julgar somente as tribos de Israel? E, aliás, como é que vai acontecer esse julgamento? Como isso vai se dar? Em que momento? E também outras perguntas que surgem, por exemplo, quem serão esses 12 que vão julgar? Já que a gente sabe que um deles se desviou também, Quem que vai entrar no lugar? Bom, essas e muitas outras questões vão aparecer no nosso bate-papo de hoje, no programa Vejam Só, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, momentos onde a gente pode conversar, bater papo, trocar ideias e, principalmente, juntos, possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico, levando até você não simplesmente uma resposta fechada, mas levando até você o conhecimento para você estudar, para você aprimorar e, a partir disso, formular a sua resposta também, tá bom? Hoje nós vamos ter uma oportunidade muito bacana de falar sobre um tema relacionado à escatologia, que sempre gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. É, de fato, uma área da teologia de difícil interpretação. Bom, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados de hoje e eu quero começar dando boa noite para o professor André Soares, ele que é da Igreja Batista Bíblica. Professor André, obrigado, por aceitar o nosso convite, é uma alegria receber o amigo aqui. É sempre um prazer estar nesse programa, nessa casa onde eu sempre sou tão bem recebido, e conhecer pessoalmente o pastor Elias Soares também, que eu já tinha ouvido no rádio, mas é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sim, o pastor Elias é conhecidíssimo. André, passa o endereço para a gente da igreja que o irmão frequenta e como é que estão funcionando os trabalhos lá, online, onde que o pessoal pode encontrar? Certo. Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica num bairro chamado Valparaíso, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Nós estamos funcionando apenas online por enquanto, Nós temos culto aos domingos, na parte da manhã e também na parte da noite. Os irmãos podem então seguir o nosso canal no YouTube, Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Vai ser um prazer ter os irmãos acompanhando a nossa live lá juntamente conosco. Eu poderia só mandar um abraço para algumas pessoas? Imagina, professor, fica à vontade, por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para minha amada, para minha noiva, Laís Aranda, para minha família também e para minha igreja, minha querida igreja, Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Muito bom, já aproveitou, fez uma média com a noiva, Já deu uma voada aqui, boa. Professor, fala um pouquinho desse material aqui, que está na minha mão, a gente vai mostrar em detalhe. O Credo dos Apóstolos. O que o irmão trata aqui, qual que é a temática do livro? Certo, esse é um lançamento da editora Pronobis, onde eu tenho o prazer de servir como membro do conselho editorial. O Credo dos Apóstolos, escrito por Albert Mohler Jr., um dos grandes eruditos batistas do mundo. E esse livro é uma exposição do credo apostólico, esse credo famosíssimo que tem sido usado pela cristandade há milênios, na verdade. Muito bacana, inclusive durante o nosso bate-papo, o contato do professor André vai aparecer. Aí você fica à vontade para perguntar informações, como adquirir e tudo mais. É por esse contato aí que vai poder te ajudar, tá bom? O material parece ser muito legal, muito bem editado, muito bem feito. Acho que vale a pena, você dar uma folhada aqui também.
Bom, vou apresentar o nosso outro convidado, né, que já foi mencionado aqui. É um amigo do Vejam Só, um parceiro aqui da casa, uma pessoa que eu particularmente gosto demais, gosto de conversar com ele. É o pastor Elias Soares, que ele é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga. Pastor Elias, poxa, obrigado de novo por aceitar o nosso convite. E, ó, por incrível que pareça, primeira vez falando de escatologia. Pela primeira vez, muito obrigado, Zeca. Honra-me o seu convite, o convite do Vejam Só, da produção, né, que nos fez esse convite, o Ronaldo. E honra-me também estar aqui com o professor André Soares. Só por ser Soares, você já ganhou a minha simpatia. Entendeu? Já está na bênção, já está na né? bênção, né? A única bênção que não está é que ele o homem é lá da USP, né? Doutorado e especialista em escatologia, e eu estou me vendo aqui meio espremidinho. Primeira vez que eu vou debater sobre escatologia, espero que Deus nos dê a sua graça. Esse bicho é humilde mesmo, viu? Esse sabe que sempre dá muito destaque aos debates que ele faz, sempre muita visualização, é muito bacana recebê-lo. Pastor Elias, passa o endereço da igreja e como funciona lá atualmente, né, os cultos. Muito bem. Antes eu quero mandar um abraço especial para minha esposa, Débora Soares, para a Abigail Soares e o Davi Soares também. A nossa igreja ela está localizada no bairro do Ipiranga, é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. E temos também uma livraria, né? Sim. Livraria do Pastor Elias, que fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, agora fechada por conta da pandemia, mas você pode também entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp, pela nossa livraria virtual, livrariadopastorelias.com.br, que a gente pode estar conversando. Ó, pastor, estou aqui com o material do irmão. Por favor, fala um pouquinho para a gente, né? Perguntas difíceis de responder, 4 volumes. Bom, essa série de perguntas difíceis de responder são obras de cunho exegético, interpretativo. Nós trabalhamos temas polêmicos, temas aparentemente contraditórios da Bíblia. Entre eles, por exemplo, você sabia que o canto do galo não era o canto de uma ave? Porque na época de Jesus era proibido, de acordo com a Mishnah, criar galo e galinha em Jerusalém. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução, abençoa, em hebraico, Baruch Elohim Vamut, que dá a ideia de abençoar e bendizer. E agora, como explicar tudo isso? São quase 300 ou mais de 300 perguntas e respostas. Muito bacana. E tem também esse material que é novo, né? É novo. Mais recente, né? Lançamos ele em outubro. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Então dividimos nestas sessões. Na última sessão nós temos, por exemplo, etimologia de todos os nomes registrados na Bíblia. Que legal. Pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares. Temos também expressões típicas de Jesus, de Paulo. Temos também uma sessão em que nós trabalhamos a interpretação soteriológica, a polarização entre predestinação e livre-arbítrio, o arminianismo, o calvinismo, aqueles textos difíceis, principalmente de Romanos 9. E temos palavras também complicadas, difíceis da Bíblia, uma obra com 1.168 páginas, numa Hyper Master Blaster Plus Advanced promoção, viu? Muito bacana, procure o pastor Elias depois, os materiais de muita qualidade. E com certeza, você disser assim, olha, eu assisti o programa do Vejam Só para você ter uma ideia, essas 5 obras custam 710. Você vai pagar R$360. R$360 você vai pagar em todas essas obras. Muito bacana, tá? É uma baita promoção para você que entrar em contato assistindo aqui pelo Vejam Só, tá bom? Vamos conferir a matéria que vai dar o pontapé inicial no nosso bate-papo. Posso chamar? Ah, então tá bom. Então vamos chamar mais uma participante aqui no nosso bate-papo e é com muita alegria que eu quero dar as boas-vindas para a pastora e cantora Tina Ramos. Tina, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Tá aqui essa noite, é uma alegria recebê-la. Boa noite, é um prazer todo meu querido, de estar participando mais uma vez desse programa maravilhoso, Vejam Só, e principalmente numa noite como essa, né, juntamente com você e também o nosso querido pastor Elias Soares e o nosso querido professor Galvão. Prazer é todo meu. Estou vendo aí a grandiosidade do conhecimento do pastor Elias Soares e a humildade desse homem. Eu realmente
posso dizer que hoje é a primeira vez que participo de um debate como esse, né? E me sinto muito tranquila e muito à vontade, porque a graça de Deus nos basta. Amém. Amém? Amém, amém. De fato, Tina, nós vamos todos juntos agora assistir a matéria que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa. Aí, na sequência, a gente volta com as primeiras impressões dos nossos convidados. Vejam só. A pergunta que iremos responder hoje está registrada no Evangelho segundo Mateus. A passagem começa com a recusa do príncipe rico de desistir de sua fortuna. Esse episódio levou Pedro a dizer: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós?" Mas seu testemunho estava viciado por um pedido egoísta. Que receberemos? O apóstolo ainda estava sendo materialista e egoísta em sua visão da vida. A recompensa dos discípulos foi assim expressa. Jesus lhes respondeu: "Em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Como poderíamos esperar, essa declaração apocalíptica, vestida em uma linguagem judaica, despertou várias interpretações. O melhor que podemos fazer é interpretar escritura por escritura. Paulo diz: "Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?" 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Isso parece refletir. Muitos dizem que essa linguagem se relaciona muito mais com a ideia de reinar do que julgar. Alguns estudiosos defendem que algumas vezes essa afirmação sobre julgar está relacionado a reinar e governar, o que significaria que no reino messiânico os santos serão vice-regentes de Cristo e exercerão a autoridade dele. Com essa ideia colocada, vamos debater sobre o tema, tentando entender o que significa julgar as 12 tribos de Israel. O bate-papo já está no ar. Muito bom, vai ser importantíssimo a gente entender essa passagem. E agora eu quero pegar as primeiras impressões dos nossos convidados, ainda que uma resposta mais objetiva, e depois a gente vai poder aprofundar, mas eu quero saber qual linha cada um vai defender aqui para a gente ter uma ideia. Professor André Soares, eu vou começar com o irmão. Por favor, como é que o irmão responde a pergunta tema do programa? O que significa julgar as 12 tribos de Israel, conforme relata esse texto? Ótimo. Eu creio que há 3 questões relacionadas a esse texto que são cruciais, que são importantíssimas para que nós possamos entender a passagem em questão. A primeira questão é: quando se dará esse evento relatado aqui? Ou seja, quando vai se dar o julgamento das 12 tribos de Israel? A segunda questão é: o que são essas 12 tribos de Israel? A terceira questão é: o que significa se sentar num trono para julgar as 12 tribos de Israel? Quanto à primeira questão, eu vou defender aqui no debate que esse julgamento vai se dar na Nova Jerusalém, ou no novo céu e na nova terra, no reino de Deus consumado. Tá? Esse é o posicionamento que eu vou defender aqui ao longo do programa. Quanto à segunda questão, o que são essas 12 tribos? Eu vou defender ao longo do programa que elas são uma representação da igreja como um todo, não apenas das tribos literais de Israel. Tá? Quanto à terceira questão, o que significa sentar-se num trono para julgar, eu vou defender que esse trecho em particular é uma referência à posição de destaque e proeminência de que vão gozar os apóstolos na Nova Jerusalém, ou nesse novo mundo, no novo céu e na nova terra, no reino de Deus consumado, tá bom? Então, esse basicamente é o posicionamento que eu vou defender aqui ao longo do programa. Muito legal, até anotei aqui as perguntas para depois a gente ir em cada uma delas para continuar a conversa, né? Pastor Elias, eu quero que o irmão responda também o que significa julgar as 12 tribos conforme relata o texto bíblico. Depois de uma exposição tão pedagógica, tão didática como essa do professor André, eu vou defender que existem 3 tipos de julgamentos. O julgamento da nação de Israel, o julgamento das nações e o julgamento a que ele está se referindo, o professor André, que é do grande trono branco, o juízo final. Então, esse julgamento das 12 tribos de Israel é voltado especificamente para as 12 tribos de Israel
E eu vou defender que as 12 tribos de Israel são 12 tribos literais e os tronos são realmente tronos, assim como o Senhor Jesus disse. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu também assentei no trono do meu Pai. Agora, esses tronos são tronos específicos para exercer esse juízo sobre as 12 tribos de Israel. Muito bom, também dá para a gente colocar essas perguntas, né, conforme o professor André levantou também para o pastor Elias. Mas agora eu quero ouvir a opinião da Tina Ramos. Ela que é pastora e cantora e gentilmente atendeu o nosso convite. Tina, de novo, obrigado, viu, por você aceitar bater papo aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que significa julgar essas 12 tribos de Israel? Bom, ao meu ver, esse é o mesmo julgamento que está em Mateus 25, quando Jesus retorna e ele vai julgar as nações de Israel. E os discípulos julgarão os povos de Israel. Essa passagem, na verdade, fala da recompensa que Jesus promete ao desprendimento e o grande contexto que é advento próximo do reino dos céus. Nós podemos ver aqui o aspecto escatológico claramente com a expressão mundo, que recorda, na verdade, a renovação messiânica que há de vir, que há de se manifestar definitivamente no fim do mundo, que já começa aqui agora, com a ressurreição de Cristo e o reinado da igreja. É o que eu penso. Muito bom. E Tina, até para ficar claro aqui, então você acredita que nós teremos alguns julgamentos, né, e esse seria um deles, é isso? Sim. Tá. Eu concordo plenamente com o pastor Elias, que o primeiro será o tribunal de Cristo, que são as obras do crente, né? E o segundo, os bodes e as ovelhas que serão julgados das nações, que está ali em Mateus 25, 32, não é verdade? E em terceiro lugar, é o grande trono branco, realmente, que é o julgamento dos incrédulos. É o que eu penso. Tá. Tina, até você citou aí, então esse daí seria um julgamento específico para as 12 tribos de Israel. Você vai nessa linha que o pastor Elias defendeu aqui, de que são as 12 tribos literais de Israel? Sim, tá. Concordo. Muito bacana. Tina, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui, é uma alegria recebê-la. Durante o nosso bate-papo, os seus contatos, perfil no Instagram, Facebook, eles passaram na tela. Mas se a irmã quiser reforçar, por favor, fica à vontade. Eu gostaria, assim, de primeiro mandar um abraço para todo o povo de Deus que está nos assistindo nesse momento, e em especial para todas as igrejas, todos os pastores, que verdadeiramente têm lutado por vidas, né? E que é isso que é o mais importante. Quero mandar um grande beijo para o povo da Adoradores de Cristo, Ministério Celebrai, que é aqui em Salvador, na Avenida Fânio Peixoto, número 53. Nós estamos pastoreando há 12 anos aqui em Salvador, eu e meu esposo, o bispo Márcio Bulhões. Eu tenho uma família que serve a Deus no altar. A minha filha mais velha, Mite Ramos, é pastora. A minha caçula é pastora também, Mide Ramos, Mide Bulhões. Meus genros também fazem parte do ministério. Eu costumo dizer que a igreja deseja uma família inteira no altar. E é por isso que nós lutamos. Que bacana, Tina. Obrigado, viu, de novo aí pelo carinho. Foi uma alegria recebê-la aqui. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Sim. Muito bom, muito bacana. A gente até conversava aqui antes, né, professor André, que essa é a posição majoritária, né, do ensino no pensamento evangelical nacional. E por isso que a Tina também defende essa linha, né? O que eu quero saber agora, professor, é para a gente identificar aquelas perguntas que você fez, que você levantou. E a primeira delas você colocou um tempo, que o pastor Elias já mostrou aqui, que é um outro tempo, né? Diferente, são momentos diferentes. Quando que vai acontecer esse julgamento que Jesus está falando aqui? Ótimo. Eu creio que esse julgamento vai acontecer quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né?
Há muitas coisas importantes que nós precisamos perceber nessa passagem, além da sua conexão com outras passagens bíblicas, especialmente dentro do próprio Evangelho de Mateus, para que nós possamos chegar ao seu significado real. Eu gostaria de ler uma expressão que nós temos aqui nesse versículo e que depois é repetida em Mateus capítulo 25. Aqui no versículo 28 é dito o seguinte: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. O Filho do Homem, então, vai se assentar no trono da sua glória, então vai acontecer esse julgamento ao qual ele se refere aqui. Essa mesma expressão é utilizada no capítulo 25 no do Evangelho de Mateus. Dê uma olhada. Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A expressão é a mesma utilizada no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. O que acontece então? Todas as nações são reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Esse evento, portanto, segundo o próprio Evangelho de Mateus, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que dá início ao chamado estado eterno. No finalzinho desse capítulo 25 de Mateus, é dito: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que se segue, então, a esse julgamento do capítulo 25 do Evangelho de Mateus é a eternidade, é o estado eterno. Os crentes vão para o céu e os ímpios vão para o inferno, vão para os seus lugares eternos. Tá? Então, no capítulo 19 de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo usa essa mesma expressão que ele usaria no capítulo 25, ela só pode significar uma coisa: Jesus está falando de fato da sua segunda vinda. E se nós olharmos para todo o contexto da passagem em Mateus 19, fica ainda mais claro do que Jesus está falando. Nós temos aqui a famosa história do jovem rico. E o jovem rico fez uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, no versículo 17, Jesus responde: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Entrar na vida. O que seria entrar na vida? Ao longo de toda a passagem, expressões sinônimas vão sendo utilizadas. Expressões que deixam claro o que Jesus tem em mente e o que o jovem tinha em mente ao fazer a pergunta. Por exemplo, no versículo 23... Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é fácil entrar um rico no reino dos céus. Reino dos céus. Agora a expressão usada aqui é reino dos céus. No versículo seguinte, versículo 24, se utiliza a expressão reino de Deus. No versículo 25, a expressão salvar-se. No versículo 28, regeneração. No versículo 29, vida eterna. Todas as expressões utilizadas ao longo da passagem são usadas de forma intercambiável, como sinônimas. Então, conseguir a vida eterna significa entrar na vida, que significa, por sua vez, entrar no reino dos céus, que significa, por sua vez, entrar no reino de Deus, que significa, por sua vez, salvar-se, que significa, por sua vez, regeneração ou ressurgimento, e que significa, por sua vez, vida eterna. Jesus certamente está falando aqui sobre o julgamento que vai acontecer na sua segunda vinda. Muito bom. Inclusive, depois eu vou pedir para o irmão falar sobre essa questão da regeneração, porque tem algumas crenças distintas nisso. Sim, com certeza. Mas será a próxima pergunta. Então, é só para a gente achar um ponto de contato aqui entre os dois. É um julgamento literal mesmo, não é nada alegórico. Jesus não está alegorizando ali, não. Vai acontecer esse julgamento. É um julgamento literal, mas nós também precisamos qualificar melhor o que é esse julgamento. Tá. Eu não queria que é uma condenação das 12 tribos de Israel, que na minha visão representam a Igreja de Jesus Cristo. Eu creio que esse julgamento representa o poder ou a autoridade que os apóstolos vão exercer no reino de Deus consumado. Tá, entendi. Muito bom. Pastor Elias, eu quero que o irmão explique um pouquinho então para a gente quando que vai acontecer esse julgamento aí, em que momento dessa cronologia eterna ele vai entrar. Muito bem, nós temos uma leve divergência, né, em tudo que ele disse, porque eu sou pré-tribulacionista. Logo, eu entendo a parousia, a volta do Senhor Jesus, não como um único acontecimento, mas como um acontecimento que se dará em duas fases. A primeira é a que nós chamamos de arrebatamento, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde nós pensamos aí o verbo harpazo, que nesse contexto teleológico ou escatológico, ele é um rapax legomeno, não aparece em nenhum outro texto com essa conotação escatológica do retorno do Senhor Jesus Cristo. É o arrebatamento e que
pessoal não gosta que eu falo, mas o arrebatamento é secreto. O pessoal não gosta. Mas o que eu vou fazer? Está na Bíblia, gente, né? Está na Bíblia. Esse arrebatamento é secreto. Secreto para quem? Secreto para o mundo, secreto para os ímpios, porém visível para a igreja. Então, Mas é visível para a igreja no sentido de que a gente vai saber porque subiu. Não vai ficar a igreja aqui e falar, poxa, aconteceu. Não, o arrebatamento dar-se-á da seguinte maneira. Inclusive, aquele autor, o Millard Erickson, no seu livro que hoje é denominado Escatologia, ele vê um problema seríssimo para a visão pós-tribulacionista, visto que, eu não quero aqui usar de sarcasmo, né? Que o pessoal fala que é a teoria do bate e volta, mas eu não quero usar essa, e acabei usando, né? Nessa visão, por exemplo, pós-tribulacionista, a igreja, os mortos são ressuscitados, os vivos têm os seus corpos transformados, conforme está descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 54, corpos incorruptíveis, glorificados, e de acordo com o que está em Romanos, capítulo 6, versículo 9, e também em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21, que é o corpo glorioso de Jesus, que ele teve uma ressurreição atípica, conforme 1 Coríntios 15, 20 e 23, corroborado com Romanos 6, versículo de número 9, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 33 até o 34. Então, a igreja será arrebatada com o corpo glorificado e irá para o céu para cumprir o que está escrito em João capítulo 14, versículo 1 a 3, que é o lenitivo de Jesus para os apóstolos, com uma extensão para todos os seus discípulos, até porque a sua oração não foi somente pelos 12, mas por todos aqueles que haviam de crer nele. E nós somos parte dessas pessoas que haveriam de crer no Senhor Jesus. Posto isso, a igreja ela vai estar com Cristo. E como nós temos uma visão dispensacionalista, nós trabalhamos a questão da 70ª semana de Daniel, que é aquele intervalo entre a primeira fase e a segunda fase da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo vem para a igreja, ele não pisa aqui na terra. A igreja, Jesus não vem como as nuvens, é a igreja que sobe nas nuvens. Esse é um ponto bem interessante, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. A igreja sobe com as nuvens, encontra o Senhor nos ares e vai estar com ele. Durante esse intervalo, nós temos um outro tribunal que eu acabei me esquecendo de mencionar e foi lembrado aí pela cantora Tina, que eu ouvi durante muito tempo, a Tina Ramos, né? Muito ótima a cantora. O tribunal de Cristo, conforme está em Romanos capítulo 14, versículo 10 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, que é o tribunal de Cristo, que é um tribunal específico para a igreja, não com o objetivo de condenação, mas de dar galardões, conforme o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, fala da coroa da vida, a coroa da justiça, a Bíblia vai fazer alusão, a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da vida, são várias coroas e galardões, corroborando com 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. E participaremos também da ceia do Cordeiro. Aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 até o versículo 9. Então, há um intervalo onde a esposa está escondida e a gente, escondida, encontra um paralelo disso na própria cultura judaica, deste intervalo lá no casamento de Jacó com Raquel e depois com Leia, né? Era uma semana, aquele intervalo de festividade, né? E então, da mesma sorte, no final desta ceia, Jesus retorna para a terra e retorna agora com a igreja. Isso corroborado por Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, construindo esse mesmo argumento em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo de número 19. E o que é que ele vem fazer? Ele vem para julgar as nações e, ao mesmo tempo, que esses dois julgamentos, o julgamento das nações e o julgamento das 12 tribos de Israel, acontecerão quase que simultaneamente. Primeiro, o julgamento das 12 tribos de Israel pelos 12 apóstolos, que são judeus, e, quase que neste mesmo tempo, o julgamento das nações na segunda fase da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto,
que é na segunda volta de Jesus, nós estamos de acordo. Mas existem esses detalhes aí que faz toda uma diferença. Tem muita coisa aí no meio. Rapidinho, pastor Elias, antes da gente ir para o nosso intervalo, no texto, inclusive, fala desse período da regeneração. Isso. Tem algumas pessoas que defendem que esse termo é, inclusive, uma ressurreição espiritual da sua conversão. Como é que o irmão entende essa questão que o texto fala da regeneração? Então, a palavra regeneração é a palavra portuguesa que aparece. Ela é uma tradução de uma palavra grega que é palingenesia. Palim de novo, né? E genesia, que a ideia de origem, de início. Então, um novo início, um novo começo. Essa palavra, ela não é um rapax legomeno, porque ela aparece apenas 2 vezes no texto do Novo Testamento. Ela vai aparecer primeiro em Mateus capítulo 19, versículo 28, e depois em Tito capítulo 3, versículo 5. Nós aprendemos na teologia, nos princípios hermenêuticos, que a gente deve observar texto e contexto, paralelos de passagens, paralelos de palavras e paralelos de ensinos gerais e, além disso, o campo semântico, uma vez que estamos tratando da área da linguística, porque analisando o texto a partir do seu texto original, né? Que o texto original não existe, né? Mas do seu texto na língua em que ele foi escrito. Então devemos analisar o campo semântico em que a palavra ocorre e não somente isso, a polissemia. Porque uma palavra ela pode ter significado em textos diferentes. No texto de Mateus, como está se tratando de uma visão teleológica, de uma visão para o futuro, palingenesia está falando de uma nova ordem mundial, no sentido não da nova ordem do anticristo, mas de uma nova ordem, de uma terra restaurada, de tudo sendo restaurado, né? Para o futuro, conforme está em Romanos capítulo 8, versículos 18 até o 21. Já essa de Tito 3:5, é a carta escrita por Paulo a Tito, ali está falando sim de novo nascimento, mas não com a mesma conotação de Mateus 19, versículo 28. Portanto, Mateus 19, 28 não tem nada a ver com ressurreição espiritual, não, mas com a restauração do universo, restauração da terra, ao passo que Tito 3:5 está falando de uma renovação no sentido do novo homem que vai nascer em Cristo Jesus, do novo nascimento. Muito bom. Professor André, por favor, dê os seus comentários também sobre essa questão da regeneração que o trecho né, relata aí pra gente. Se o irmão acredita que tem fundamentação essa questão dessa ressurreição espiritual? Certo. Nessa questão eu estou totalmente de acordo com o pastor Elias, né? O termo grego palingenesia tem diversos significados possíveis, dentre eles regeneração, renovação, restauração, recomeço. Todos esses são significados possíveis para esse termo, que de fato é empregado apenas 2 vezes no Novo Testamento. No contexto em questão, e é sempre o contexto que determina o significado de palavras, no contexto em questão, evidentemente o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui ao reino dos céus. A restauração aqui se refere ao reino dos céus. Os versículos anteriores e também os versículos posteriores deixam muito claro, como eu demonstrei no meu comentário anterior, que Jesus Cristo tem em mente a consumação do reino dos céus que vai seguir a sua segunda vinda. Tá? É isso que eu tenho, isso que eu defendo quanto ao significado dessa palavra aqui. Mas quanto à visão apresentada pelo pastor Elias Soares, evidentemente os nossos sistemas escatológicos são bem diferentes, né? Eu, como batista reformado, sou amilenista. Nem todos os batistas reformados são amilenistas, né? Mas eu, em particular, sou. O pastor Elias Soares é um dispensacionalista, então há várias divergências, evidentemente, nas nossas visões. Mas quanto ao texto do nosso debate hoje, eu creio que a principal divergência entre nós dois, pastor Elias, é quanto ao significado das 12 tribos de Israel e ao significado do julgamento. Tá? Eu defendo que esse julgamento não é uma condenação, digamos, das 12 tribos de Israel. Eu defendo que esse julgamento demonstrado aqui deve ser avaliado, deve ser analisado à luz do que a Bíblia diz a respeito do assunto. Jesus está utilizando aqui fontes do Antigo Testamento. Ele está se referindo a textos e conceitos do Antigo Testamento. Jesus tem em vista, sobretudo, textos, principalmente do livro dos Reis e das Crônicas, que falam sobre a Era de Ouro do Reino Unificado, durante o reinado de Salomão. Eu vou ler para
para os espectadores um versículo? Não sei se posso fazer isso agora ou se... Pode, rapidinho, agora? por favor, antes da gente ir para o intervalo. Tá ótimo. Eu vou ler para os nossos telespectadores um versículo tirado de 1 dos Reis 10, versículo 9. O versículo diz assim: Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel. E essa é uma referência a Salomão. Para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso, te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Sentar-se no trono é exercer uma posição de autoridade. É exercer uma posição de destaque. O verbo hebraico para julgar é shafat. Né? O substantivo é mishpat, que significa julgamento. Bom, o verbo shafat não significa simplesmente julgar para condenar, como um juiz, por exemplo, julga um criminoso. Shafat pode ter outros significados possíveis, como, por exemplo, governar, administrar, comandar em justiça, e esse era o caso do rei Salomão. Ao se assentar no trono para julgar Israel, Salomão estava exercendo uma posição de autoridade, de comando, uma posição real. E esse era o caso dos apóstolos também. Eles receberiam uma posição de autoridade sobre as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel não são, na minha concepção, 12 tribos literais de Israel. É muito importante também nós avaliarmos o contexto histórico da situação aqui. No ano de 721 a.C., as tribos do norte foram para o exílio, foram conquistadas pela Síria e acabaram, de certa forma, se perdendo ao longo da história. São chamadas 10 tribos perdidas de Israel. As tribos do sul, né, as tribos que compunham o reino de Judá, persistiram. O reino de Judá continuou existindo por muito tempo, por mais que em 586 a.C. tenha sido conquistado pela Babilônia. Mas na época de Jesus, o que existia basicamente era o reino de Judá. Eram os judeus. As tribos do norte eram as tribos conhecidas como perdidas. Tá? Quando Jesus disse, nesse trecho, que os apóstolos julgariam as 12 tribos de Israel, nós devemos entender essa afirmação no contexto do Senhor Jesus Cristo. Como assim as 12 tribos de Israel? As 10 tribos do norte não estão perdidas? Jesus está falando sobre a reunificação das tribos de Israel, que não acontecia desde a época de Salomão. As 10 tribos novamente se unificariam. Esse julgamento, ou essa posição de autoridade que os apóstolos teriam no novo céu e na nova terra, seria exercido então sobre o Israel unificado de Deus. É como se o povo de Deus fosse buscado em todas as nações por onde estava espalhado e os apóstolos dominariam sobre esse povo. Tá? E quando nós analisamos de perto a teologia do Evangelho de Mateus... Eu só vou pedir para o irmão concluir para a gente, só para a gente poder chamar o nosso intervalo. Por favor, nem que depois o irmão retome a ideia, se for o caso. Então vou deixar para falar sobre esse assunto depois do intervalo. Tá bom. Tá bom? Tranquilo. Falo mais sobre o significado das 12 tribos. Sem problema, que a gente também quer ouvir o pastor Elias sobre esse significado, já que ele defende essa literalidade, né? Como que isso vai acontecer. Olha, eu quero também a sua participação. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e dê o seu voto na enquete que está disponível lá. A pergunta que a gente deixou é a seguinte: esse julgamento das 12 tribos de Israel é diferente do grande julgamento para salvação e condenação? Você tem ali duas opções: sim, é diferente, não é diferente. Você escolhe uma das duas, vota, e na postagem seguinte você tem a oportunidade de comentar o motivo que você escolheu uma ou outra. Durante o nosso bate-papo nós vamos tentar pegar alguns desses comentários. Antes do intervalo, anota aí o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, código 11, porque a secretaria aqui em São Paulo, 3115-0819. A Agrade é o lugar preparado para você que já tem o dom, já tem o talento, já gosta do estudo das Sagradas Escrituras, para você poder se aprimorar. Então, nesse telefone, você vai ligar amanhã em horário comercial e aí você vai tirar todas as suas dúvidas, qual unidade que está mais próxima, os cursos oferecidos, os valores, para você se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Além disso, eu quero falar do nosso QR Code também, que vai aparecer aqui no canto superior do seu televisor. É só você aproximar o seu celular, que você automaticamente é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, todo o material do Vejam Só disponível para você poder, inclusive, compartilhá-lo, tá bom? Então se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. As outras redes sociais da HIT também vão aparecer aqui, página no Facebook, perfil no Instagram, curta, siga, acompanhe principalmente aquilo que acontece aqui nos nossos bastidores, tá certo? Intervalo rápido,
no nosso bate-papo e daqui a pouquinho o Vejam Só já está de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje estudando o texto que está registrado lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, onde Jesus fala que os 12 julgariam as 12 tribos de Israel. Tentando entender qual é o significado desse julgamento, recebendo aqui no nosso estúdio o professor André Soares, da Igreja Batista Bíblica, e também o pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. A gente já vai retomar o nosso bate-papo, o professor André vai poder concluir, né, o raciocínio do bloco anterior e na sequência o pastor Elias vai dar as impressões dele sobre essa questão. Mas agora eu quero dar aquela moral para você que assiste, acompanha e responde ao nosso chamado aqui no Vejam Só, de mandar a sua foto ou o seu vídeo. Vejam só, @hittv.com.br é o nosso endereço eletrônico. Mande sua foto, mande o vídeo, no vídeo você pode sugerir o tema ou ainda responder uma das nossas enquetes, por exemplo, tá bom? Não esqueça do seu nome completo, a cidade e o estado de onde você fala. Se alguém tirou a foto, fez o vídeo, você põe o nome também, que a gente dá aquela moral por aqui, tá bom? Nossa primeira foto vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de Bebedouro. E quem vai aparecer aí na sua tela é o Jefferson Itamar. Tá ali, ó, acompanhando o Vejam Só. Jefferson, obrigado, viu, amigo? É o interior de São Paulo sempre participando, a gente recebe muita mensagem. Obrigado, Deus abençoe você, sua vida também. Agora a gente vai fazer uma viagem lá para o Acre, para a cidade de Rio Branco, que é a capital desse estado. E quem vai aparecer aí na sua tela é o Enei Araújo, também ali ao fundo acompanhando o programa Vejam Só, lá de tão longe, lá em Rio Branco, no Acre, muito bacana. Legal demais receber a sua participação, viu? O Acre, que muita gente fala que não existe, mas existe sim, já fui lá umas 3 ou 4 vezes, então existe mesmo. Obrigado, viu, Enei, pelo carinho. Olha, eles que mandaram e outros que mandaram também, eu vou para onde? Vou para cá hoje? Então vou para cá. Vamos concorrer a esse material aqui, ó, esse brinde. Bíblia de Estudo, da tradução King James, na sua versão atualizada. Olha, é um material de luxo, um fino acabamento, lançado no ano passado por ocasião da Reforma Protestante e também pela comemoração de um aniversário dessa tradução. É uma Bíblia de Estudo muito reconhecida, muito famosa, vale muito a pena para você que gosta ter esse material na sua biblioteca também, tá bom? Então manda sua foto que você vai concorrer ao sorteio desse brinde, tá bom? Professor André, por favor, conclua o seu raciocínio, tá? E aí depois a gente passa a palavra para o Elias para ele contra-argumentar, digamos assim. Certo, certo. Então, retomando o meu raciocínio, esse julgamento que os apóstolos vão efetuar sobre as 12 tribos de Israel não é um julgamento para condenação. É um julgamento, ou melhor dizendo, é simplesmente uma representação do seu comando que eles vão exercer no novo céu e na nova terra. Mas o que são essas 12 tribos de Israel? São o Israel unificado. As tribos perdidas serão trazidas de volta para junto de Deus. Bom, nós temos que entender a teologia de Mateus. A teologia de Mateus que está escrevendo esse evangelho aqui. De que forma ele apresenta o seu material. O que Mateus entende por Israel? Tá, vamos lá então. No capítulo 3 do evangelho de Mateus, nós temos uma expressão muito interessante. João Batista diz: mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E João Batista disse isso aos judeus que acreditavam que o simples fato de eles descenderem biologicamente de Abraão, Isaac e Jacó os colocava num relacionamento especial com Deus. Mas João Batista disse não, isso não acontece. Para que você tenha um relacionamento especial com Deus, você precisa, de certa forma, nascer de novo. Você precisa dessa regeneração, desse novo nascimento. Mesmo de pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista já está nos deixando antever um tema muito importante do Evangelho de Mateus, que é a inclusão dos gentios na família de Israel.
Israel não comporta apenas judeus de sangue. Israel não comporta apenas descendentes físicos e biológicos de Abraão, Isaac e Jacó. Gentios são adotados também nessa família e passam a compô-la. Além disso, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Gentios vêm de todas as partes da terra e se sentam à mesa com os 3 patriarcas como se fizessem parte da sua família, como se fossem seus filhos, porque efetivamente o são. Em Jesus Cristo, nós somos adotados por Abraão, Isaac e Jacó, por assim dizer. Nós passamos a compor a sua família. Esse é um tema bíblico importantíssimo que aparece não apenas no Evangelho de Mateus, mas ao longo de todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos 2, lá no finalzinho do capítulo, que o verdadeiro judeu não é aquele que o é exteriormente, é aquele que o é no coração. O apóstolo Paulo também diz, em Efésios 2, que nós, gentios que estávamos longe, que não fazíamos parte da nação de Israel, fomos aproximados em Jesus Cristo. Nós agora fomos inclusos nessa família de Deus. Quando nós levamos em consideração essa teologia do Novo Testamento, em especial a teologia do Evangelho de Mateus, fica muito claro para nós, eu acredito, que essas 12 tribos de Israel, ou esse Israel reunificado, como nos tempos de Salomão, são uma representação da Igreja de Jesus Cristo. O Israel de Deus que comporta não apenas os descendentes físicos e biológicos de Abraão, Isaac e Jacó, mas pessoas de todo o mundo que servem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Trino revelado em Jesus Cristo. Sim, é muito interessante essa explicação, porque ela vai realmente amarrar toda a situação ali. Pastor Elias, eu quero que o irmão comente um pouquinho também, né? Já que logo no começo o irmão falou que defenderia a literalidade do texto, né? Que são as 12 tribos. Como é que vai funcionar isso, já que o professor André levantou aqui uma questão interessante, né? Desse sumiço das tribos, né? Como é que isso vai funcionar, por favor? É bem interessante. Eu quero primeiro retornar à questão sobre o julgamento e mostrando que esse julgamento das 12 tribos não diz respeito ao julgamento final. Tá bom. Primeiro ponto, eu acho que é muito importante isso, né? Por que não é o julgamento final? Porque nós temos 2 ressurreições. 2 ressurreições, sendo que a primeira, ela acontece em várias fases. E a primeira eu quero me reportar para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, onde aparece a seguinte expressão: cada um por sua ordem, tagma, dando uma ideia cronológica. E é importante salientar que a primeira carta, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse capítulo é um capítulo cronológico, é um discurso apologético em favor da ressurreição e ele tem cronologia do começo ao fim. Então, cada um por sua ordem, porque no versículo 22 ele diz que todos irão ressuscitar. Mas como assim todos? É bagunçado? Não. Existe uma ordem e a palavra grega que Paulo usa é tagma. Cristo, o aparré. Aí a gente entra na questão das festas judaicas, que é a festa das primícias, né? O aparré, Cristo o primeiro. Depois, outra partícula cronológica, os que são de Cristo na sua vinda. Então, na volta de Jesus, quem irá ressuscitar? Os que são de Cristo. Quem não é de Cristo não irá ressuscitar. Logo, se não irá ressuscitar os que não são de Cristo, não pode haver um julgamento do grande trono branco por ocasião da volta do Senhor Jesus, visto que só os que são de Cristo irão ressuscitar. E isso corroborando com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e amarrando ainda com Apocalipse capítulo 20, eu quero ler essa passagem, capítulo 20, versículos de número 4 e 5, olha só, a 6, isso aqui é muito importante. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Isso aqui ainda não é o grande trono branco. Isso aqui estamos reportando para Mateus capítulo 19, versículo 28. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, mortos no período da grande tribulação. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que eu ia perguntar. 1000 anos.
Agora o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Portanto, não haverá uma ressurreição única. Haverá uma ressurreição antes dos 1000 anos e outra ressurreição depois. Os que querem defender que essa primeira ressurreição se trata do novo nascimento, apelam para o termo palingenesia, que está ali em Mateus 19, 28, que nós vimos que, de acordo com o contexto, ele mesmo concorda que não tem a ver com o novo nascimento. Sim. Aponta para o tempo do fim. Portanto, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Qual é esta? Esta onde os mortos salvos são ressuscitados, que está em harmonia com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós não podemos entender que esse tribunal que é apresentado em Mateus capítulo 19, versículo de número 28, seja o mesmo do grande trono branco, que depois, no versículo 11 a 15 de Apocalipse, do capítulo 20, versículo 11 a 15, é que esse será sentado, este tribunal. Então são duas realidades diferentes. Agora, acho que ainda dá tempo ainda de falar das 12? Pode, rapidinho, No que diz respeito às 12 tribos de Israel, os que entendem que essas tribos são perdidas, eu penso que eles deveriam perguntar o seguinte: perdidas para quem? Para mim ou para Deus? Ou Deus não sabe onde elas estão? Ora, existe até um conceito judaico chamado Tikkun Olam. Esse Tikkun Olam é a correção do universo, que os judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, entendem que os filhos de Israel estão voltando. Muitas pessoas que fazem parte das tribos de Israel estão voltando. Inclusive, recentemente, vocês podem dar um Google, entrar no YouTube, né? Que a tribo de Manassés, que estava lá na Índia, que está na Índia, melhor, 250 membros da tribo de Manassés vieram para Israel, para povoar Israel, foram recebidos agora. 250 membros da tribo de Manassés. A pergunta é, a tribo de Manassés ficava no Reino do Sul ou no Reino do Norte? Logicamente, no Reino do Norte. Se nós compulsarmos o texto do Novo Testamento em Lucas, capítulo 2, versículos de número 33 a 36, nós vamos encontrar uma profetisa chamada Ana, que quando Jesus foi apresentado no templo, que é diferente de Jesus ser circuncidado, que a circuncisão acontecia no 8º dia, porém, a apresentação no 41º dia, esta mulher, juntamente com Simeão, se apresenta. Jesus, da tribo de Judá, Isabel e Zacarias, da tribo de Levi, Paulo, da tribo de Benjamim, Barnabé, da tribo de Levi, e Ana, da tribo de Asser. E onde ficava essa tribo? No Reino do Norte. Então nós estamos falando de tribos que não eram apenas, então elas não estão desaparecidas. Eu acho que há aí, por parte de alguns historiadores, com todo respeito, uma falta de informação. Tá. Porque nós já temos pelo menos a presença de 2 tribos. Entendi. E sem contar que o próprio Deus, será que ele não sabe onde estão essas tribos? Sim. E quem está falando é Deus, não é um homem. É um raciocínio muito lógico, óbvio. Pastor, rapidinho, por favor, porque eu quero também ouvir o professor André. Então, esse julgamento de Mateus, ele é antes desse arrebatamento ou depois do arrebatamento? Na segunda fase da segunda volta de Jesus. O arrebatamento é algo específico só para a igreja. Certo. Aí, é algo secreto, só para a igreja. Depois... Aí há um intervalo, um lapso temporal, que nós mensuramos como sendo de 7 anos, né? E nesse ponto nós somos bem determinados, específicos, né? Já, por exemplo, o milenismo ou o pós-tribulacionismo não sabe o período da grande tribulação e não sabe quanto tempo dura um milênio. Então é um tempo, mas não tem... Inclusive, Millard Jeffress critica muito essa falta de posicionamento por parte do pós-tribulacionista. Então, depois, na segunda fase, então haverá os 12 tronos, onde os 12 apóstolos do Cordeiro, é bom que se enfatize isso, os 12 apóstolos do Cordeiro é que exercerão autoridade. Eu concordo que trono
envolve autoridade, poder. Não é simplesmente a pessoa está sentada num trono. Sim. Ele tem que ter autoridade, porque ele está sentado no trono para quê? Para exercer autoridade. Não é só um status. Não é só um status. Outra questão que eu fiquei, pastor, por favor, rapidinho também, ok. só para a gente entender, é com essa questão das tribos. Então, a gente pode afirmar que existem descendentes hoje dessas tribos, uma linhagem? Nós não sabemos, mas olha, por exemplo, a tribo de Manassés, é só confirmar isso, está aí presente. A tribo de Aser está na Bíblia. E tem uma outra tribo que o nome me fugiu agora. Só que quem vai fazer isso não é um homem. Sim. É Deus. Será que ele não é onisciente o bastante para saber onde está? Está perdida para ele? A gente falando disso, eu lembrei daqueles... Tem uns quiosques nos shoppings, né? Onde você faz a sua árvore genealógica. Lá eles não vão descobrir isso, né? Então, né? Não vão descobrir. Mas agora, por exemplo, essa descobriram. Eu não vou entender que uma nação toda estaria fazendo um papel ridículo, né? Ao trazer 250 pessoas da Índia, pertencentes a tribos de Manassés, sem que elas assim o fossem. Sim, sem essa comprovação. Não, sem dúvida. E é verdade. Um raciocínio muito lógico mesmo, faz todo sentido. Professor André, eu não sei se o seu irmão vai querer comentar alguma questão ou se eu posso emendar a próxima pergunta. Pode mandar a pergunta, eu respondo. Posso mandar? Então pronto. Porque assim, você inclusive disse, e na matéria também colocou, que tem alguns estudiosos que defendem, então, uma alteração no termo do texto de Mateus 19, do julgar, que seria alguma coisa mais com reinar, governar, um outro sentido que não de julgamento. Mas daí como é que o irmão explica na sua linha de raciocínio, já que esses eventos são simultâneos ou correlatos, né? Um momento onde eles vão governar, mas não vão julgar, aí parece mais o que o Elias está defendendo do período do milênio, né, onde vão reinar. Certo. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu vou comentar um pouco a fala do pastor Elias Soares, tá bom? Um exercício muito importante para nós entendermos corretamente a Bíblia é sempre nós nos colocarmos no lugar daqueles que primeiramente receberam o texto. Vamos nos colocar no lugar da plateia que está ouvindo esse discurso do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus se referiu às 12 tribos de Israel, que seriam julgadas pelos apóstolos, os judeus da época de Jesus Cristo certamente entenderam isso como uma reunificação de Israel, como uma reunião das tribos que ninguém sabia onde estava, né? Por mais que membros dessa tribo ou dessas tribos tenham sobrevivido, já que muitos deles acabaram fugindo para Judá, com a queda de Samaria no ano de 721, né? Alguns membros dessas tribos sobreviveram de fato, mas de forma geral, essas tribos foram para outras nações e acabaram se perdendo em outras nações. Os judeus da época de Jesus não sabiam onde estavam essas tribos. Então, quando Jesus Cristo se referiu aqui à reunião dessas 12 tribos, sobre as quais os apóstolos reinariam, nós devemos entender isso com os mesmos ouvidos dos judeus do primeiro século. Mas só um momentinho, quando você diz que eles não sabiam, o professor faz essa afirmação baseado em que texto? Baseado em que texto bíblico, irmão? Fala em que texto de forma geral? Não, que texto bíblico para dizer que eles não sabiam? Como que você tem tanta certeza que eles não sabiam onde estavam as tribos? Certo. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, é muito importante que nós fiquemos atentos ao seu contexto histórico, né? O contexto histórico em que a Bíblia foi produzida. A Bíblia em si, o Novo Testamento de forma geral, não nos dá nenhuma pista quanto à localização dessas tribos perdidas, as tribos do norte. O Novo Testamento em nenhum lugar fala que essas tribos estejam ou estivessem efetivamente perdidas. Mas nós sabemos, pelas fontes judaicas do período, como por exemplo Mishnah, Talmud, nós sabemos que essas tribos eram consideradas perdidas pelos judeus do período. Essas fontes do período nos revelam de forma inequívoca que os judeus do período de Jesus Cristo não sabiam onde estavam essas tribos. Elas haviam se perdido desde o exílio promovido pelos assírios. Então essa argumentação não é bíblica. O senhor se baseia em fontes judaicas, Mishnah, Talmud, do segundo, terceiro, quarto, quinto século. Fontes que são importantíssimas para elucidar o contexto mas não é bíblico. Fundamentação bíblica. Isso é muito importante salientar. Sim, mas quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos jamais perder de vista o contexto histórico. Não podemos fazer isso. A Bíblia não foi escrita no vácuo cultural, no vácuo histórico. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E vale muito a pena nós analisarmos as fontes do período para entendermos melhor
como funcionava o background cultural dos habitantes da época de Jesus, dos contemporâneos de Jesus Cristo, dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. É somente assim que nós podemos chegar à interpretação correta da Bíblia. Ignorar o contexto histórico é, inevitavelmente, cair numa interpretação equivocada. Não, com certeza. Agora, é importante salientar também que não é certeza de que essas tribos estavam perdidas. Porque, por exemplo, nós vimos aqui a tribo de Asser. Onde há um representante de uma tribo, ali está aquela tribo. Mas foi o que eu disse agora há pouco, Justamente. senhor. Então, dizer que elas estavam perdidas totalmente, mesmo do ponto de vista humano, é complicado porque não há uma certeza. Não há uma certeza bíblica. Tá certo? Não. Quando nós analisamos essas fontes, o que fica absolutamente claro e cristalino é que, para um judeu da época de Jesus Cristo, que estava ouvindo esse discurso de Jesus Cristo, as tribos estavam perdidas. Isso fica claro e cristalino. É difícil comprovar isso biblicamente. Dessa isso é forma... uma dedução, a hipótese. Não, mas dessa forma, com certeza. Mas por quê? É uma hipótese, por quê, porque pastor? você não tem como fundamentar isso escrituristicamente. Mas por que, pastor, o senhor ignoraria essas fontes? Não estou ignorando as fontes. Estou dizendo o seguinte, as fontes são importantes, mas até que ponto todas as fontes asseveram o texto bíblico? Existem, por exemplo, fontes como Talmud. O senhor não vai seguir tudo que está no Talmud. Obviamente e nem tudo não. que está na Mishnah. Tudo deve ser... Nem tudo que está na Gemara. Tudo deve ser observado nem tudo que está na Halahá. Exatamente, tudo deve ser observado com muita Então, cautela, com muita justamente, parcimônia. cautela, critério, porque não é inspirado. São pensamentos judaicos. É óbvio. Mas O senhor... isso é bom que fique claro. Não, mas o senhor mesmo agora há pouco se referiu à Mishnah. Né? Mas para quê? Como Para parte da sua fundamentar? argumentação. Não, como uma argumentação, como parte da sua argumentação. Mas é importantíssimo, pastor. O senhor simplesmente não pode analisar a Bíblia fora do seu devido contexto histórico e cultural. Com certeza. Né? E quem nos fornece esse contexto histórico e cultural do judaísmo do primeiro século, dos judeus que ouviram a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a principal fonte que nós temos desse período é justamente a Mishnah, são os escritos de Flávio Josefo ou de outros historiadores antigos. Nós precisamos estar atentos a esses escritos, porque é com base neles que nós vamos compor o cenário sociocultural do primeiro século. Eu até leio todos esses textos, eu os tenho. Eu acho que as observações devem ser feitas, mas com cuidado. Obviamente. Assertiva, a certeza, nem mesmo os judeus têm. A gente sabe que onde há um judeu, há sempre 2 judeus, há sempre 7 opiniões diferentes. Não, então, onde há dois seres humanos, né? Tem que ter critério. Não apenas judeus, quaisquer seres humanos. Por favor, professor, continua aí, aí se o irmão puder ir para a pergunta lá da questão do milênio, do reino, do significado da palavra. Certo. Perdão, o senhor pode repetir a pergunta? Claro, vamos lá. Porque a matéria apresentou que alguns estudiosos defendem que o julgar ali não é necessariamente um julgamento. Isso. Mas relacionado à autoridade, governo e tudo mais. E aí o que eu perguntei é, como é que o irmão explica, então, já que esses eventos são todos sequenciais, esse momento aí onde não terá um julgamento, mas um reino, uma autoridade. Eu falei que parece mais a questão do reino milenar que o Elias está defendendo aqui. Como é que o irmão explica tudo isso? Certo, mas eu defendo efetivamente, como qualquer milenista, eu diria como qualquer cristão, que vai haver um julgamento final. Né? O Senhor Jesus Cristo efetivamente vai julgar as pessoas. O que eu estou defendendo com base nesse texto é que esse julgamento ao qual o Senhor Jesus Cristo aqui se refere não é um julgamento para condenação. Sim. O verbo julgar aqui não tem sentido de julgar para condenar. Ele tem o sentido de exercer justiça ou de dominar. Os apóstolos no novo céu e na nova terra vão ter uma posição de destaque, uma posição de proeminência. Né? E essas 12 tribos, que são uma representação de toda a igreja de Jesus Cristo, né? Ou de todo o Israel de Deus, no qual também estão inclusos os gentios que têm fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os apóstolos vão ter essa posição de proeminência ou de eminência sobre a igreja de Jesus Cristo na eternidade. Tá? Mas isso não significa, evidentemente, que não haverá nenhum tipo de julgamento, porque o julgamento vai haver, vai acontecer. Né? Nós temos diversos textos bíblicos que deixam muito claro que vai haver sim um julgamento, e eu defendo isso como qualquer cristão. Tá bom? Como é que eu explico esses 12 discípulos ali, os 12 apóstolos? Quem que vai entrar nesse número? Certo. A Bíblia fala sobre um número fechado de apóstolos, né? Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, aqueles 12 homens que Jesus Cristo escolheu.
Depois da morte ou do suicídio de Judas Iscariotes, esse número acabou sendo recomposto. Nós lemos sobre isso no livro de Atos. Matias foi escolhido como substituto de Judas para que o número 12 fosse mais uma vez fechado. Nós temos, portanto, esse colégio de 12 apóstolos que é fechado, né? Esse colégio apostólico ao qual nada nem ninguém se acrescenta. Aliás, na Bíblia, né, o número 12, de forma geral, é um número que é perfeito, um número ao qual nada se apresenta. 12 são os meses do ano, 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos. Esse é um número fechado, esse é um número ao qual nada se acrescenta. Portanto, esse colégio apostólico composto por 12 apóstolos, né, é fechado. E quem substituiu Judas Iscariotes foi Matias. Então, eu creio que Jesus Cristo aqui está se referindo a esse colégio de 12 apóstolos, no qual estava incluso Matias no lugar de Judas. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta para ambos, mas eu quero ouvir o pastor Elias também sobre essa questão dos 12 antes. Pastor, por favor. Se o irmão me permitir, eu gostaria também de ouvir o pastor Elias sobre a questão do significado dessas 12 tribos de Israel, levando em consideração toda a teologia de Mateus. Significado? Como assim, significado das tribos? Essas 12 tribos, na minha concepção, devem ser lidas de forma não literal. Não literal, como sendo a igreja, né? Exatamente. O povo todo de Deus. Então, fala dos 12 e explica essa questão vamos aí. dos 12 e do julgar, que ele ainda está preso ao verbo shafat, que aparece no texto do Tanar, mais especificamente nos escritos, né? Isso. Em primeiro de Melechim. Então, veja, o primeiro reis, né? Eu acho que essa ponderação ela é perigosa, porque você trazer um texto hebraico para tentar interpretar um texto grego do Novo Testamento, em que está dentro de um contexto diferente, por exemplo, Shafat aparece em relação a Salomão, realmente no sentido de reinar e governar aqui do ponto de vista temporal. Mas esse Shafat, nós estamos quase entrando dentro da atemporalidade, visto que os 12 apóstolos, quando forem julgar, eles não estarão no mesmo contexto em que estamos e nem mesmo em que Salomão estava. Estarão com corpos glorificados, imortais, incorruptíveis. Então, para eles, a temporalidade já deixou de existir. Eles estão dentro da atemporalidade, da transcendentalidade, onde a morte e o tempo não conta para eles, mas são inseridos para julgar pessoas dentro do tempo, que são as 12 tribos de Israel. E o contexto ali é de julgamento, tanto para admitir como para demitir. Não, mas quem utilizou o termo aqui estava dentro de um contexto histórico, estava dentro da temporalidade, né? E as palavras têm significado dentro da temporalidade, então, mas a temporalidade, aí é que está. Dentro da temporalidade está o que você... O texto não foi escrito para quem está na eternidade, mas para quem está no tempo. Justamente, mas quem está fazendo julgamento, ele está fora do tempo, porque ele já saiu do tempo. A partir do momento, por exemplo, nós somos salvos da culpa do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e adentramos a eternidade. São corpos glorificados, onde o tempo, conta tempo para quem está com o corpo glorificado? Não conta mais. Agora, o contexto de Mateus 19, 28 não pode ser o mesmo contexto de Salomão. Você entende que é um contexto diferente, portanto, o julgamento, a palavra, não pode ter a mesma aplicação, o mesmo significado. Agora, segundo ponto dos 12. Mas esse dos 12. Os 12. Professor André, eu vou pedir só para deixar ele concluir por causa do nosso tempo. Tá bom, pastor. Tá bom. Eu gosto muito dessa interação, público também, mas é que o nosso tempo, infelizmente, Sem problema. passa mais rápido. Por favor, pastor. Os 12 eu entendo como sendo os 12, porque Deus tem um trato especial com Israel. Existem 3 tipos de filhos apresentados na Bíblia: filho por eleição, filho por adoção e filho por criação. A partir desta perspectiva, toda a humanidade é filho de Deus do ponto de vista da criação, porque ninguém tem origem em Satanás. São todos filhos de Deus. Mas filhos de Deus pode se tornar filho do diabo, não que tenha origem no diabo, mas pelo seu modus viventes. Então pode ser descrito como filho do diabo. Filho por eleição, Israel. Por que Deus, entre tantas nações, foi escolher justamente esse povo para formar, Abraão, para formar um povo, para pelo meio dele vir o Mashiach, para através de tudo isso a humanidade ser salva? Então Deus tem algo especial e o próprio Paulo apresenta isso e apresenta em Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante, que todo Israel será salvo. Jesus tem um trato com Israel em Mateus capítulo de número 23, isso aqui fica claro, óbvio e ululante o tratamento especial que o Senhor tem com o povo de Israel. Olha o que Jesus diz aqui, olha. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que venha em nome do Senhor. Isso aqui é um cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo de número 12 e 13, onde haverá um grande reavivamento, a salvação. O próprio Paulo diz que ora pela salvação de Israel. Ora, ele está orando pela salvação de Israel. Por quê? Porque Deus tem um povo chamado Israel, que é um povo por eleição, filhos por eleição, e tem a igreja. Na medida que Israel recebe a Cristo como Senhor e Salvador, eu concordo, passa a fazer parte da igreja, porque haverá um só pastor e um só rebanho. Pastor, eu vou pedir para o irmão concluir com a leitura. Vai ler o texto. Isso, pode ser aqui. Ó. Zacarias, isso, Zacarias, para fazer essa ponte. Essa aqui, ponte. Então vamos lá então. Olha, Zacarias, capítulo de número 12, está escrito assim, olha aqui, ó. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, Jesus está fazendo alusão a esse texto, que haverá um grande arrependimento, salvação de Israel. Paulo falou assim, olha, eu gostaria de me fazer anátema, se isso redundasse na salvação de vocês. Sim. Portanto, temos, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, 3 povos, gentios, judeu e a igreja. No final, os que receberem a Cristo, todos farão parte da igreja. Muito bom. Assim, duas coisas me chamaram muita atenção nesse debate. Primeiro, a Bíblia comentada do pastor Elias ali. Faz um lançamento disso, pastor, com essas suas anotações aí. Oh, my God. Gente, pega tudo ali. É que vocês não viram ali, mas tudo com conexão ali, muito legal. E o HD de ambos, que com muita informação dos dois lados, gente, é um absurdo. Assim, eu fiquei aqui com uma inveja gospel. Não sei se é possível isso. Põe no ar o resultado parcial da nossa enquete, por favor. Infelizmente não vai dar tempo da gente ler os nossos comentários aqui, mas está lá. Ó. Esse julgamento das 12 tribos de Israel é diferente do grande julgamento para salvação e condenação? Então sim, 62% dizendo que se diz respeito ao outro julgamento, 38% dizendo que não, que é tudo um julgamento só. Eu quero agradecer de forma muito especial ao Anderson, a Henriette, a Gislaine e o Luiz, que foram os comentários que a gente pegou lá no nosso Instagram, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de falar, tá bom? Muito obrigado a vocês que participaram. Amigos, obrigado, viu, por aceitar o convite, pela conversa. A gente vai ter que pensar em outro round para essa conversa, porque não ficou muita coisa aí, muita ponta para a gente amarrar aí, mas quando a gente fala de escatologia, realmente demanda muito tempo, não é fácil, é difícil. Muito obrigado a você que nos assistiu também, que deu o carinho da sua audiência, muito bacana contar com essa interação, tá bom? Um forte abraço a você e amanhã mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!